Olá, pessoas iluminadas! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos conhecer os 5 elementos do Feng Shui e descobrir como podemos incorporá-los em nossas casas para criar ambientes mais equilibrados e vibrantes. Assim como os espaços, nós também possuímos características associadas a esses 5 elementos. E o interessante é que em cada um de nós, um desses elementos costuma sobressair. Então vem comigo conhecer mais sobre esses 5 elementos e descobrir qual deles é o mais predominante em você. No final do vídeo irei fornecer um link para você descobrir qual o seu elemento predominante, então assista até o final e depois me conte nos comentários escrevendo, meu elemento é. E coloque um emoji que represente esse elemento, quero muito saber qual o elemento de cada um de vocês. O Feng Shui nos ensina que tudo ao nosso redor e em nós mesmos há energia, e essa energia pode ser influenciada pelos 5 elementos fundamentais: fogo, terra, metal, água e madeira. Porém, além de aplicá-los nos diferentes setores de nossa casa por meio do Bagua, a grade energética que o Feng Shui usa para mapear as diferentes áreas de nossa casa. É interessante observar como esses elementos se manifestam em nossas características pessoais. Cada um de nós carrega em si uma combinação única desses elementos, e um deles tende a se destacar mais em nossa personalidade. Eles possuem características específicas que podem variar em Yin ou Yang, quando equilibradas, podem trazer harmonia e vitalidade para nossos espaços e para nossa vida. Localizando os 5 elementos no Bagua. Para facilitar a compreensão da posição dos elementos nos guas, vamos utilizar um conceito chamado linhas. Visualmente, o posicionamento dos elementos nos guas pode ser entendido da seguinte forma. Na parte de baixo do Bagua, temos a linha da água, representando o gua do trabalho. Subindo, encontramos a linha da madeira, que corresponde aos guas da família e prosperidade. Na parte de cima, está a linha do fogo, representando o gua do sucesso. Descendo, encontramos a linha do metal, que corresponde aos guas da criatividade e dos amigos. Por último, na diagonal que falta, temos os guas da terra, representando a sabedoria, saúde e relacionamento. Essa disposição dos elementos nos guas foi estabelecida com base em uma antiga representação, em que a terra ocupava o centro, a água ficava na parte de baixo e o fogo no topo. Na lateral esquerda, em cima, estava a madeira, colocando os elementos mais yang, madeira e fogo, na parte superior. Na lateral direita, embaixo, estava o metal, colocando os elementos mais yin, metal e água, na parte inferior. A terra ocupava a posição central, com polaridade neutra. Os elementos nos guas buscam equilibrar as energias e criar uma harmonia entre eles, seguindo princípios do Feng Shui. Cada elemento tem suas características e influências específicas nos respectivos guas, e ao compreender essa disposição, podemos trabalhar de forma mais efetiva na harmonização de cada área da vida representada pelos guas. O ciclo dos elementos. Os elementos seguem 2 ciclos principais que fluem constantemente. Ciclo construtivo e ciclo de controle. No ciclo construtivo, os elementos fluem, se alimentam e se fortalecem mutuamente. A água nutre a madeira. A madeira, ao ser queimada, alimenta o fogo. O fogo queima e se transforma em cinzas que produz terra. A terra, quando condensada e concentrada, se torna metal. E o metal, quando dissolvido, se transforma em água. A água nutre novamente a madeira, completando o ciclo. Essa interação positiva cria um fluxo harmonioso e benéfico entre os elementos. Já no ciclo de controle, um elemento pode ser usado para moderar ou equilibrar a energia de outro elemento. O fogo controla e equilibra o metal, podendo derreter ou deixar ele mais maleável. O metal controla e equilibra a madeira, podendo a cortar ou apenas moldá-la. A madeira, por sua vez, já controla e equilibra a terra. Já a terra controla e equilibra a água, podendo acalmá-la ou mudar a sua forma.
e a água completa o ciclo controlando e equilibrando o fogo, podendo até apagá-lo ou apenas diminuí-lo. Vou exemplificar para vocês. Se houver um excesso de metal, representado pela cor branca ou objetos metálicos, em uma sala, pode-se adicionar elementos de madeira, representados por móveis ou objetos de madeira, para equilibrar a energia. Ou se o seu elemento predominante é a madeira, você pode incorporar elementos de água em seus espaços, como fontes ou imagens de água, para nutrir e fortalecer sua energia. Da mesma forma, se o seu elemento predominante é o metal, você pode adicionar elementos de terra, como objetos de cerâmica ou pedras, para fornecer estabilidade e apoio. Ou em um ambiente com muita madeira pode favorecer uma pessoa do elemento fogo, pois a madeira no ciclo de construção, alimenta e proporciona combustão para sua energia. Por outro lado, um ambiente com muita água pode apagar a energia de uma pessoa de fogo, pois no ciclo de controle a água controla o fogo. Essas relações são pessoais e dependem do elemento predominante do morador. A composição dos ambientes pode ter um impacto significativo nas pessoas, dependendo de seus elementos predominantes. Uma pessoa de determinado elemento pode se sentir melhor ou pior ao viver em um determinado ambiente, de acordo com a interação entre sua energia pessoal e os elementos presentes no espaço. Essa relação entre elementos é particularmente interessante ao trabalhar em cômodos onde a pessoa passa mais tempo, como dormitórios, home office ou salas e escritório. Nessas áreas, é importante considerar o equilíbrio e a interação dos elementos para criar um ambiente harmonioso. Já em espaços comuns, onde diferentes pessoas transitam, como o restante da família ou funcionários de uma empresa, é essencial manter o equilíbrio de todos os elementos para que todos se sintam acolhidos pela arquitetura e ambiente, independentemente do seu elemento pessoal. Em resumo, o ciclo construtivo promove o fortalecimento mútuo dos elementos, e o ciclo de controle indica a dominação de um elemento sobre o outro e ajuda a equilibrar e harmonizar os elementos através da introdução de elementos moderadores. Ao descobrir qual é o seu elemento predominante, você pode se beneficiar do elemento anterior no ciclo de construção para nutrir e equilibrar sua energia. Nesse sentido, é possível utilizar características e elementos do elemento anterior em seus ambientes para promover harmonia e bem-estar. Agora vamos destrinchar mais cada elemento com suas características únicas. O fogo. O fogo simboliza a paixão, o entusiasmo e a transformação. Ao analisarmos o elemento fogo na natureza, percebemos suas características distintivas que se refletem tanto na personalidade humana quanto nos elementos de decoração e construção. O fogo é uma energia ascendente, quente e seca, que possui uma série de atributos notáveis. Ele está intrinsecamente ligado ao verão, representando força, secura, calor e entusiasmo. Sua energia ardente nos impulsiona a buscar fama e sucesso em nossas empreitadas. No entanto, é importante ressaltar que a euforia é a emoção negativa associada a esse elemento. Uma pessoa de fogo, quando equilibrada, apresenta características distintas que refletem a energia e a natureza desse elemento. São pessoas que possuem uma alegria de viver contagiante, assim como a de uma criança, irradiando brilho e intensa força. São extrovertidas, comunicativas, sorridentes e consideradas excelentes amigas. Sentem-se à vontade na presença de outras pessoas, adoram conversar sobre diversos assuntos e estão sempre antenadas, tentando acompanhar as conversas ao seu redor. Além disso, têm a capacidade de esquecer rapidamente os problemas e não guardam raiva dos outros. Quanto às profissões, destacam-se especialmente em áreas como vendas, comércio, política e cargos que exigem um contato próximo com as pessoas, aproveitando sua habilidade natural de se conectar e relacionar. É importante lembrar que essas características são ideais para uma pessoa de fogo equilibrada. Cada indivíduo é único e pode manifestar traços de diferentes elementos em diferentes proporções. Quando o fogo está yin, a pessoa fica para baixo, angustiada, sentindo que não é capaz de ser amada, presa no mundo dela,
tem tendência à solidão e a não se dar valor. A pessoa de fogo pode entrar e sair do estado yin várias vezes por semana, o problema é se ela não conseguir mais sair dessa fase. Quando o fogo está yang, ela fica impulsiva, não enxergando as consequências que seus atos podem trazer. A pessoa perde o foco, é bagunceira e desorganizada. É explosiva, perdendo seus limites e não consegue terminar nada que começa. Na arquitetura e decoração, podemos incorporar o elemento fogo por meio de objetos como velas, que emanam calor e luz, assim como a luz solar ou luz artificial. Quadros que representam o nascer do sol, com cores predominantemente vermelhas, e objetos ou desenhos com formatos triangulares e pontiagudos também são formas de simbolizar o elemento fogo. Só temos que tomar muito cuidado para não gerarmos setas invisíveis nos ambientes, causando um desconforto às pessoas. Ciclo de controle e construção do fogo. Construção. A madeira dá energia para o fogo. O fogo dá energia para a terra. Controle. A água controla o fogo. O fogo controla o metal. A terra. O elemento terra representa estabilidade, nutrição e acolhimento. É de fato a base sólida e estável que sustenta a vida. Ela pode ser representada por características como solidez, estabilidade e calor acolhedor. A terra é essencial para o crescimento das plantas, pois fornece nutrientes e um ambiente adequado para o desenvolvimento das raízes. Além disso, a terra tem uma forte relação de interdependência com os outros elementos. Ela interage com a água, que nutre e fertiliza o solo. O fogo, por sua vez, transforma a matéria orgânica em nutrientes disponíveis para as plantas. O metal também desempenha um papel ao fornecer minerais essenciais para o solo, enquanto a madeira contribui com a decomposição de matéria orgânica, enriquecendo a terra. A terra, assim como uma mãe, é a fonte de onde tudo nasce. Ela representa a criação e o crescimento, proporcionando um ambiente seguro e fértil para o desenvolvimento da vida. Sua importância é fundamental em todas as formas de existência, sendo considerada a grande mãe dos elementos. Uma pessoa de terra, quando equilibrada, apresenta características que refletem a energia e a natureza desse elemento. É uma pessoa que tende a ser estável, resistente a mudanças e tem uma natureza protetora e acolhedora, semelhante a uma figura materna. Essa pessoa se preocupa com o bem-estar dos outros e muitas vezes coloca as necessidades dos outros antes das suas próprias. Por ser preocupada com a opinião alheia, pode se cobrar demais e buscar o reconhecimento externo. Essa pessoa valoriza muito os relacionamentos e busca estar próxima daqueles que considera importantes. Ela espera que os outros retribuam a atenção e cuidado que ela oferece, e caso isso não aconteça, pode se sentir melancólica e desvalorizada. Dizer não para os outros pode ser difícil para ela, e quando é confrontada com um não, pode se sentir perdida e desorientada. Quando a terra está yin, a pessoa pode sentir dificuldade em ajudar os outros e isso gera frustração. Seus sentimentos ficam intensificados, tornando-se facilmente machucada e vulnerável, assim como uma terra árida. Ela pode se sentir inferior e perseguida, deixando-se afetar pelo que os outros pensam dela. Quando a terra está yang, a pessoa pode se tornar egocêntrica e acreditar que o mundo gira em torno dela. Pode adotar comportamentos controladores, intrometendo-se onde não é necessário. Ela exige o reconhecimento das pessoas pelo que faz por elas e pode, inconscientemente, impedir o crescimento e autonomia dos outros, para que continuem dependendo de sua ajuda. Na arquitetura e decoração, o elemento terra pode ser representado por meio de diversos objetos e materiais que remetem à própria terra. Vasos de plantas, tanto com plantas naturais quanto artificiais, são uma maneira comum de introduzir o elemento em um espaço. Além disso, objetos feitos de barro, argila e cerâmica também são associados a esse elemento e podem ser utilizados na decoração.
pode ser representado em quadros por meio de imagens que retratam planícies, campos abertos e desertos, transmitindo a sensação de estabilidade e solidez desse elemento. A cor amarela está relacionada a esse elemento e pode ser utilizada em detalhes decorativos, como almofadas, cortinas ou objetos. As formas planas ou no formato quadrado também estão associadas ao elemento terra, pois representam estabilidade e solidez. Ao utilizar esses objetos, materiais, cores e formas, é possível criar um ambiente que transmita a sensação de acolhimento, estabilidade e conexão com a natureza, características do elemento terra. Esses elementos podem ser combinados de maneira harmoniosa na arquitetura e decoração, contribuindo para a criação de um espaço equilibrado e agradável. Ciclo de controle e construção da terra. Construção. O fogo dá energia para a terra, que queima e vira pó. A terra dá energia para o metal, pois dentro da terra que ele é gerado. Controle. A madeira controla a terra, pois puxa os nutrientes dela. A terra controla a água, barrando-a. O metal. O metal, que simboliza a clareza, a precisão e a organização. É um elemento que possui características como a solidez, é brilhante e capaz de conduzir calor e energia rapidamente. É maleável e frio ao toque, podendo ser cortante quando moldado em lâminas. Esse elemento é versátil e pode ser gerado a partir da terra, mas afunda na água. Uma pessoa de metal, quando equilibrada, é conhecida por sua disciplina e capacidade de avaliação. Ela é objetiva e tem a habilidade de fazer as coisas acontecerem. É rápida em tomar decisões e desapegar-se do que não é mais necessário. Essa pessoa tende a ser observadora, introvertida, inteligente, desconfiada, teimosa, calculista e fria. Possui um forte senso ético e uma honra inabalável. Tem os pés no chão, é realista, crítica, racional e lógica. Quando o metal está aí, a pessoa pode se tornar fraca e porosa. Ela tende a se fechar para a vida, tornando-se introvertida e silenciosa. Terá dificuldade em inovar e tomar decisões rápidas, além de não conseguir dar continuidade a projetos por falta de clareza mental e aversão ao risco. Quando o metal está yang, a pessoa pode se tornar rígida em suas ideias, tornando-se competitiva e rejeitando a opinião dos outros. Ela pode achar que os outros são incompetentes se não agirem de acordo com seu ritmo e tende a se irritar e brigar por questões insignificantes. Essa postura agressiva afasta as pessoas ao seu redor. É importante buscar o equilíbrio entre o yin e o yang do elemento metal, de modo a utilizar suas qualidades positivas, como disciplina, objetividade e análise, sem cair nos extremos de fragilidade ou rigidez. Na arquitetura e decoração, o elemento metal pode ser representado por diversos objetos e materiais. Os objetos feitos de metal, como ouro, prata, ferro, latão, cobre e bronze, são uma forma comum de introduzi-lo em um espaço. Além disso, materiais como mármores e granitos também podem transmitir a energia do metal. Os cristais, pedras preciosas e semi-preciosas também estão associados a esse elemento. Revestimentos com formas circulares ou ovais também são uma maneira de incorporar o elemento metal. Quanto às cores, está associado a tons neutros e claros, como branco, cinza e tons pastéis. Essas cores transmitem a sensação de frieza e sofisticação do metal. Ao utilizar esses objetos, materiais e cores, é possível criar um ambiente que traga a energia do elemento metal, com sua objetividade, disciplina e brilho. Esses elementos podem ser combinados de maneira harmoniosa na arquitetura e decoração, contribuindo para a criação de um espaço equilibrado e agradável. Ciclo de controle e construção do metal. Construção. O elemento terra dá energia para o metal. O metal dá energia para a água. Controle. O fogo controla o metal. O metal controla a madeira. A água. A água representa a fluidez,
a intuição e a tranquilidade. A água é um elemento que não possui forma definida e se adapta ao ambiente onde é colocada. Ela pode ser líquida, sólida ou gasosa, dependendo das condições de temperatura e pressão. Essa capacidade de se moldar e se adaptar é uma característica importante. Além disso, a água é frequentemente associada à limpeza, refrescância e revigoramento. A presença da água pode trazer uma sensação de frescor e renovação aos espaços. Fontes, espelhos d'água, piscinas ou mesmo elementos decorativos que remetem à água, como cores suaves e fluidas, podem ajudar a criar uma atmosfera refrescante e revitalizante. O elemento água na personalidade e nas emoções é associado à calma, introspecção e profundidade. Pessoas com essa característica tendem a ser mais reservadas, ouvem mais do que falam e têm um olhar tranquilo. Buscam relacionamentos duradouros e valorizam a conexão emocional. Uma pessoa de água costuma ter uma personalidade autêntica, agindo com objetividade quando está envolvida em algo que lhe interessa. É importante para elas fazer as coisas no seu próprio ritmo e não gostam de ser pressionadas. No entanto, é importante mencionar que existem diferentes expressões do elemento água, tanto em sua forma yin quanto yang. Quando a água está yin, pode ser mais reservada e introvertida, evitando mudanças e mantendo controle sobre suas emoções. Elas podem se tornar tímidas, inseguras e temerosas, evitando confrontos e sendo frias em discussões. Quando a água está yang, pode expressar uma personalidade mais forte e intensa. Elas podem ser tempestuosas, guardar mágoas e buscar controlar as pessoas ao seu redor. Podem ser audazes, decididas e ter dificuldade em ser amáveis. Na arquitetura e decoração, podemos incorporar o elemento água de várias maneiras para criar uma atmosfera tranquila e refrescante. Pode ser representada por meio de elementos como fontes, espelhos d'água, aquários ou até mesmo imagens de rios, mares e cachoeiras. Esses elementos trazem uma sensação de fluidez, calma e renovação ao ambiente. A cor azul está relacionada a esse elemento, podendo ser utilizada nas paredes, nos tecidos, nas almofadas ou em objetos decorativos para criar uma atmosfera mais serena e relaxante. Tons suaves de azul, como o azul pastel ou o azul turquesa, são especialmente indicados. Além disso, materiais como vidro, cristal e superfícies polidas também podem ser incorporados para simbolizar a transparência e a fluidez da água. Móveis e objetos com formas curvas e sinuosas podem trazer a sensação de movimento e fluidez ao espaço. É importante ressaltar que a presença do elemento água na decoração não significa inundar o ambiente, mas sim criar uma atmosfera sutil e equilibrada. A ideia é transmitir a sensação de serenidade, introspecção e acolhimento que são características da água. Ciclo de controle e construção. Construção. O metal dá energia para a água. A água dá energia para a madeira. Controle. A terra controla a água. A água controla o fogo. A madeira. A madeira representa o crescimento, a vitalidade e a renovação. A madeira é de fato um elemento ligado ao crescimento, ao movimento e à expansão, representando a energia da primavera e o início de novos projetos. Sua referência à árvore e à sua força é bastante adequada, pois a madeira é conhecida por sua resistência e determinação. O elemento madeira simboliza a estação da primavera, onde tudo floresce, começa e cresce. Está associado a novos empreendimentos e propostas, bem como ao movimento, ao crescimento e à expansão. Uma pessoa com afinidade ao elemento madeira possui uma personalidade marcante, sendo sincera e autêntica. Ela tem uma postura admirável, assim como a firmeza de uma árvore. É difícil derrubá-la e desafiá-la, pois defende suas opiniões com determinação. Quando está equivocada, reluta em admitir e pode demonstrar resistência. Essas pessoas são especialmente aptas para assumir papéis de liderança.
Também são ambiciosas e gostam de ser reconhecidas e apreciadas pelo que fazem. No entanto, existem variações entre a madeira Yin e a madeira Yang. Quando a madeira está Yin, pode manifestar-se de forma contida e agressiva, com sintomas depressivos e falta de iniciativa. Quando a madeira está Yang, pode levar a comportamentos egoístas, intolerantes e críticos, acompanhados de problemas de saúde, como insônia e dores de cabeça. Na arquitetura e na decoração, é possível encontrar o elemento madeira em objetos feitos com esse material, como móveis de madeira. Além disso, está presente em plantas, árvores, arbustos e elementos vegetais. Flores e frutas também remetem a esse elemento, assim como quadros que retratam paisagens com vegetação. Tecidos ou papéis de parede com estampas florais ou folhagens também fazem alusão à madeira. Jardins internos ou externos, bem como objetos de formato cilíndrico, como o tronco de uma árvore, são representações desse elemento. Suas cores predominantes são o verde, e o azul pode ser uma cor secundária associada à madeira. Ciclo de controle e construção da madeira. Construção. A água dá energia para a madeira. A madeira dá energia para o fogo. Controle. O metal controla a madeira. A madeira controla a terra. Agora que conhecemos os 5 elementos do Feng Shui, é importante lembrar que o equilíbrio é a chave. Cada espaço e pessoa são únicos, e a maneira como você equilibra os elementos pode variar de acordo com suas preferências pessoais. Explore diferentes cores, materiais e objetos representativos de cada elemento, confie em sua intuição e encontre o equilíbrio certo para o seu ambiente, tornando ele harmonioso à sua maneira. E assim concluímos nossa exploração dos elementos do Feng Shui, levando em consideração também as características pessoais de cada um de nós. Espero que essas informações tenham sido úteis e que vocês tenham se identificado com algum elemento predominante. Lembre-se de que o equilíbrio entre essas energias é fundamental para promover um ambiente harmonioso e um bem-estar interior. O Feng Shui é uma prática contínua, então não tenha medo de experimentar e ajustar seu ambiente conforme necessário. Como prometido, você pode clicar no link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado que você será direcionado a um formulário para preencher e saber qual o seu elemento predominante. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossas próximas dicas. E lembre de deixar um comentário com o emoji do seu elemento. Obrigado por assistir até o final e até a próxima. Que as energias positivas estejam sempre com você.